Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Nós faremos a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 20. Marcos, capítulo 4, dando continuidade às exposições nesse Evangelho. Nós vamos fazer a leitura a partir do primeiro versículo desse capítulo. Nós faremos a leitura até o versículo 20. Marcos, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 20. Ouça com fé o que diz a palavra do Senhor. Ela nos diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo assim antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, pedindo a sua graça, a sua bênção e a sua direção para a aplicação dessa palavra tão poderosa aos nossos corações. Senhor nosso Deus, Deus bendito, como a tua palavra nos enche de alegria, como ela é profunda, como muitas vezes ela é complexa ao nosso entendimento. Por isso, Pai, nós te pedimos a tua iluminação, a graça do teu Santo Espírito, para iluminar os nossos entendimentos, para compreendermos o teu Evangelho e as palavras de Cristo Jesus nesse texto. Oh Deus, nos ajuda a compreender a tua palavra e aplicá-la aos nossos corações. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós temos visto desde o início da nossa caminhada no Evangelho de Marcos, esse Evangelho é conhecido por ser o Evangelho da ação. E por que o Evangelho da ação? Porque é um Evangelho muito dinâmico. Ele apresenta sequências impressionantes de ação. A gente vê aqui em Marcos pouco ensino do Senhor Jesus. A gente vê muita ação de Jesus. A gente vê Jesus fazendo milagres, expulsando demônios, curando, mas nós vemos em detalhes pouco do ensino do Senhor Jesus Cristo. Nós temos poucas parábolas, nós temos poucos sermões do Senhor Jesus Cristo em Marcos. Porque o foco está na ação, o foco está naquilo que Jesus fez, naquilo que ele agiu, na forma como ele agiu. Mas é interessante que existem 2 capítulos em Marcos
que são uma exceção a essa regra. Capítulo 4, que nós acabamos de iniciar, e capítulo 13. No capítulo 4, que nós iniciamos hoje, nós vamos começar uma sequência de parábolas de ensino do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 13, que um dia nós chegaremos, nós vemos o sermão profético do Senhor, onde ele vai falar a respeito dos últimos dias. Então, reconhecer esse fato, reconhecer que o capítulo 4 é um pouco diferente dos demais, que se preocupa com o ensino, não simplesmente com os feitos do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda a entender melhor esse evangelho e a palavra do Senhor. Esse capítulo foca no que Jesus disse nas suas parábolas. E você já deve ter ouvido falar desse termo parábola, ou você já deve ter ouvido muitas parábolas por aí. Mas o que é exatamente uma parábola? Se nós vamos iniciar hoje uma sequência de parábolas, é importante que a gente comece a entender o que é essa parábola e como ela funciona. De forma muito simples, de forma muito resumida, as parábolas, como utilizadas pelo Senhor Jesus Cristo, são histórias realistas que trabalham sobre questões cotidianas, plantar, colher, pescaria e assim por diante, visando provocar no ouvinte uma reação por meio de uma lição espiritual. Então a parábola ela é uma história muito simples, que trabalha sobre uma questão cotidiana que visa provocar em nós uma reação, como? Trazendo uma lição espiritual. Elas não são narrativas históricas, ou seja, os seus personagens não são reais, eles não existiram, mas eles ensinam grandiosas e preciosas verdades. Mas veja que as parábolas são diferentes das fábulas, dos contos, porque aqui a gente não vê um cachorro falante, a gente não vê dragões, princesas, mas o que a gente vê são fatos comuns, como plantar e colher, fatos tão simples, mas tão poderosos, que podem nos ensinar profundas verdades sobre as nossas vidas espirituais. Diante de nós, então, está uma parábola da mais extensa de todas. Ela tem personagens, ela tem enredo, ela tem início, tem meio e tem fim. Talvez essa seja a parábola das parábolas, né? A mais conhecida de todas elas. Essa parábola especial que Jesus propôs aqui, ele traz também uma explicação. E isso é interessante, porque algumas parábolas ele não explica, e talvez isso dificulte um pouco o nosso trabalho hoje. Mas essa não. Essa ele faz questão de explicar. Essa ele faz questão de dizer exatamente o que significa. Por isso nós vamos tentar saltear um pouco as nossas exposições. Nós vamos tratar primeiro o que ele disse na parábola, depois o que ele disse explicando. Por isso não se incomode se você ficar indo de versículo a versículo. Tenha paciência, nós vamos ler todos os versículos e expor cada um deles para a honra e glória do Senhor. Através dessa parábola, portanto, nós vamos meditar no ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, através dessa parábola do semeador, ou melhor, da parábola dos solos. Aprendendo por meio dela, então, que o Senhor Jesus Cristo é o grande semeador que anuncia a palavra do Evangelho, que dará fruto somente em corações que a recebem plenamente. Repetindo, nós vamos aprender que Jesus é o grande semeador que anuncia a palavra do Evangelho, que dará fruto somente em corações que a recebem plenamente. Nós vamos ver isso olhando para a semeadura. Jesus, então, está de novo no mar. Jesus está de novo à beira-mar. Veja que na última vez que Jesus estava na região costeira, ele foi seguido por uma grande multidão. Está descrito lá no capítulo 3, no versículo 7. E a história não é muito diferente. Ele volta de novo para a região do mar, volta de novo ali para a beira do mar e novamente ele é seguido por uma grande multidão. Veja o versículo 1 que nos diz: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se ali numerosa multidão, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Jesus, mais uma vez, vai até essa região, a região costeira, e ali ele prega a palavra do Senhor. E a multidão que seguia ele era tão grande que ele entra no barquinho, se afasta um pouco da praia e prega a palavra ali. Alguns estudiosos da geografia de Israel vão nos dizer que aquele local, o local onde Jesus fica, as imediações de onde Jesus Cristo pregava, era um excelente anfiteatro, onde o mar e a altura da terra proporciona um local ideal para as pregações. Por quê? Porque o eco da voz do Senhor Jesus Cristo conseguiria chegar a muitas pessoas. Então não é à toa que Jesus escolhe esse lugar para pregar. Ele escolhe para que muitas pessoas pudessem ouvi-lo. Ele escolhe para que a voz dele pudesse alcançar a muitas pessoas. Por
Por isso que a gente se preocupa com um bom microfone, com toda a estrutura, é para que a palavra de Deus chegue da melhor forma a todos. Essa é uma preocupação real e verdadeira do Senhor Jesus Cristo, que todos ouvissem a palavra do Senhor. Por isso ele escolhe o melhor lugar possível. A fama do Senhor Jesus Cristo está crescendo, muita gente está seguindo, muita gente está indo atrás dele, talvez por conta dos seus milagres, dos seus feitos, mas também por conta do seu ensino, também por conta da sua palavra, também por conta do seu evangelho. E é agora, nesse momento, diante da grande multidão, que mais uma vez o Senhor Jesus se volta ao ensino. Versículo 2, o texto vai nos dizer que o Senhor Jesus ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu ensino, no seu doutrinamento. E a partir, irmãos, e antes de seguir essa parábola, seguir o caminho natural, gostaríamos que nós fôssemos para o versículo 10. Nós fôssemos ler então, depois que Jesus fala essa parábola, um encontro mais particular. Porque Jesus ele vai contar essa parábola, mas antes de explicar a parábola, ele se encontra de forma mais particular, com um grupo composto dos 12, mas também de alguns outros que o acompanhavam ali. E para esses 12 e para esses alguns que estavam ali com ele, ele anuncia palavras especiais. Veja, quando Jesus ficou a só com eles, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele havia acabado de contar uma parábola, e então um grupo se junta, um grupo dos mais achegados, questionam por que ele estava ensinando por parábolas e qual era o significado daquela parábola em específico. Ele responde no versículo 11, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as... Jesus Cristo, depois de contar uma parábola, ele se reúne com um grupo mais particular e anuncia essas palavras. Palavras interessantes, palavras difíceis do nosso coração naturalmente compreender. O Senhor Jesus escolhe um grupo em particular e diz que para esse grupo, e não para todos, foi dado conhecer o mistério. E aqui nós começamos a perceber algumas questões. A primeira grande verdade que Deus nos mostra aqui é que a pregação da palavra, muitas vezes, ou em todas as vezes, não busca salvar a todos. Essa talvez seja uma mensagem estranha de ouvir, talvez seja uma mensagem estranha aos nossos corações, aos nossos ouvidos, mas é exatamente isso que o Senhor Jesus escreveu. Muitas vezes a pregação ela não vai servir para a salvação, mas para o endurecimento. Não para o perdão dos pecados, mas para o endurecimento do povo. Isso não é a primeira vez que acontece. Não é a primeira vez que acontece uma pregação que não serve para a salvação, mas somente para o endurecimento. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo mostra que ele não é o primeiro a fazer isso. Porque o Senhor Jesus Cristo cita o livro do profeta Isaías. Eu gostaria que você abrisse comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Melhor dizendo, a partir do versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Ouça o que diz a palavra do Senhor. Depois disto, o profeta Isaías diz, ouvi a voz do Senhor e dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi e não entendais, vede e não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo.
Esses são os versículos citados pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo cita exatamente esses versículos para ensinar o propósito dessa parábola, ensinando que, como o profeta Isaías foi incumbido de pregar um sermão para endurecimento do povo, assim ele também foi incumbido. Mas talvez você pense no seu coração: como assim o Senhor Jesus prega uma palavra para endurecer o coração dos homens? É como se o coração dos homens já não fossem duros e fossem então endurecidos? Não, não é isso que o texto está dizendo. Porque o profeta Isaías, no contexto do profeta Isaías, é exatamente o oposto que acontece. O povo já era endurecido e então o profeta foi levado para pregar e endurecer ainda mais o povo. É exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo vem para fazer. Jesus Cristo vem para endurecer os corações daqueles que já estão endurecidos, de maneira que a palavra que ele nos ensina se cumpre, até mesmo daqueles que não têm, o que não tem será tirado. Aqueles que têm o seu coração duro serão ainda mais endurecidos pela pregação do Senhor. De maneira que o Senhor não é injusto naquilo que ele faz, não é injusto no objetivo da sua pregação, porque não se trata de um coração bom que é endurecido. Trata de corações maus, perversos e adultos que são endurecidos pelo Senhor. Os corações aqui são os corações da mesma multidão que muitas vezes negou o Senhor Jesus Cristo, de muitos que afirmaram que o Senhor Jesus Cristo expulsava demônios pelo poder de Satanás, pelo poder de Beelzebul. Deus não é mau porque endurece o coração desses homens. Afinal de contas, o coração deles já está endurecido. O que o Senhor faz é derramar juízo. O povo já é mau, o povo já não quer ouvir, o povo já fecha os seus olhos para não ver. Como nos ensina Paulo no capítulo 1, aqueles que já estão endurecidos, o Senhor entrega ainda mais para o seu próprio endurecimento. Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 13, vamos ler, nos ensina que o Senhor Jesus Cristo aplica o texto de Isaías ao seu contexto de maneira muito clara. Mateus capítulo 13, versículo 13. Mateus capítulo 13, verso 13 nos diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouvir com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Veja, o povo já tinha o coração duro. O povo já fechava os seus olhos, o povo já tampava os seus ouvidos, porque o coração do povo já estava endurecido. O que o Senhor Jesus Cristo faz por meio da sua pregação é entregar o povo de um coração duro a sua própria dureza, a entregar um povo cego a sua própria cegueira, entregar um povo surdo a sua surdez. Isso nos ajuda a compreender, então, como o Senhor fala por parábolas e nos ajuda a entender que nem todas as vezes que o Senhor Jesus Cristo falava por parábolas seria para revelar conhecimento. Muitas vezes era para esconder o verdadeiro. A pergunta que ele nos faz, então, no versículo 13 do Evangelho de Marcos, quando ele questiona: vocês não entendem as parábolas? Essa parábola, como vocês vão compreender as demais? Nos ajuda a entender como essa parábola é importante, como ela é vital para entender todas as outras. Ele está perguntando: se vocês não entendem essa, como vocês vão entender as demais? Então, no versículo 3, nós podemos voltar e ver o início da parábola. Volte comigo, Marcos capítulo 4, versículo 3, entendendo um pouco do propósito do Senhor Jesus Cristo, escritos nos versículos 10 a 13, agora nós vamos iniciar a parábola que ele
Marcos capítulo 4, versículo 3, veja o que ele diz. Ouvi, eis que o semeador saiu a... Primeira coisa que nós devemos observar, perceber, é que o Senhor Jesus Cristo inicia a sua parábola com uma ordem, com um imperativo muito claro, ouvir. Se nós observarmos também com cuidado, nós vamos ver que é da mesma forma, é assim também que ele finaliza a sua parábola. Quando ele diz no versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É muito interessante que o Senhor começa e termina a mesma parábola dizendo, ouçam, prestem atenção. O Senhor Jesus Cristo nos exorta a ouvir essa parábola, a ouvir o conteúdo dela. Não deixe as distrações tirar o seu foco. Escute a palavra do Senhor. Escute essa parábola. Preste atenção naquilo que o Senhor nos diz. Nos fala desse modo. O semeador saiu então a semear. E essa é uma obra muito comum, muito conhecida por todos nós. Por todos nós que já vimos ou mesmo trabalhamos com a terra. Contudo, aqui nós não precisamos ser especialistas para saber que quando nós semeamos alguma semente, nós esperamos colher fruto. Ninguém lança sementes na terra sem esperança de colher o fruto do seu trabalho. A semente é lançada para dar frutos. Mas todos nós também sabemos que nem toda semente dá fruto e que nem todo solo é bom para dar frutos. Sementes podem ser lançadas em solos ruins, onde elas não vão encontrar as condições necessárias para crescer e para frutificar. E é justamente num solo ruim onde a semente do semeador cai, nos primeiros versículos. Veja, o versículo 4 nos diz assim, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. A parábola nos conta que o semeador saiu para cumprir a sua tarefa de semear, e o primeiro solo onde a sua semente caiu foi à beira do caminho. E certamente esse não era um bom solo, não era um solo ideal, porque as aves logo chegaram, tomaram a semente, comeram a semente. Nos versículos 14 e 15 nós vemos a interpretação da parábola. Salte comigo para esses versículos 14 e 15 e veja a explicação desses versículos. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. O Senhor Jesus Cristo nos explica o que Ele quer falar, o que Ele quer dizer por uma semente que é semeada à beira do caminho, que logo as aves atiram. Ele afirma claramente que enquanto ouvem a palavra, muitos já vem Satanás e tira a palavra que estava sendo semeada no coração deles. Nós passamos então a compreender que a parábola fala da pregação do Evangelho, da pregação da palavra. E a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o semeador aqui é o Senhor Jesus Cristo. E a semente é o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo é o grande semeador dessa semente. Ele é o grande pregador da palavra. E veja, faz todo sentido entender que Ele é o semeador. Afinal de contas, Ele está falando do propósito da sua pregação. O fato do Senhor Jesus Cristo dar à pregação do Evangelho o lugar central no seu ministério nos ajuda a compreender que o semeador é uma clara referência. Ele é o semeador da palavra por excelência. Certamente agora, uma vez que nós entendemos que Ele é o perfeito semeador, nós podemos aplicar essa parábola a nós e entender que nós também devemos semear a palavra como a sua igreja. Nós podemos entender que Deus deu ministros à sua igreja para também pregarem a palavra e semearem como Ele. Porque Ele é o perfeito semeador, nós também temos a tarefa de semear a palavra de Deus, a palavra do Evangelho. Sendo assim, então, o Senhor Jesus Cristo nos convida a ver nele o grande semeador do Evangelho no coração dos homens e, ao mesmo tempo, chama a sua igreja para participar dessa obra. O Senhor Jesus nos chama, nos convoca para participar da obra de semear o Evangelho nos homens. Nós somos convocados para semear a semente de Deus. Somos chamados para anunciar as verdades de Deus, as boas novas do Senhor Jesus Cristo a todos os homens. Perceba, por mais que o Senhor Jesus Cristo tenha um propósito particular com o seu grupo mais específico, e falou isso, a parábola, a semente, é anunciada para todos os homens. Nós somos chamados para pregar a palavra para todos os homens indistintamente. Nós devemos pregar a todo o povo, a todas as nações, todos os povos.
Essa é uma obra da igreja, isso é um chamado do Senhor. E por que um chamado do Senhor? Porque Ele mesmo cumpre esse chamado e delega esse chamado para a igreja do Senhor. A igreja tem o privilégio e a oportunidade de continuar a obra que o Senhor Jesus Cristo iniciou. Ele iniciou a semeadura e nós temos a grande oportunidade de dar continuidade a esse processo. Todos nós somos chamados para dar testemunho da palavra do Senhor. Somos chamados para dar testemunho daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós somos convocados pelo Senhor para espalhar a semente do Evangelho. E perceba onde Jesus estava. Jesus estava pregando na praia, num barco. Não era um dia de sábado, não era um dia de culto. Mas ele estava pregando a palavra e não estava na igreja. Isso nos ensina como a igreja precisa pregar a palavra não só nos domingos, mas durante a semana também. Não só no templo ou na estrutura, no edifício, mas em todas as praças e os lugares dessa cidade. Isso não quer dizer que a igreja vai viver de eventos, vai viver de grandes aportes evangelísticos, como se essas tardes e noites pudessem resolver todo o problema. Mas a grande verdade é que todo membro da igreja precisa entender que tem a missão de espalhar o evangelho de Cristo nas suas famílias, nos seus amigos, nos seus trabalhos, orando pela obra do Senhor, contribuindo com a obra do Senhor. A igreja é chamada para pregar o evangelho de Deus não só nos domingos, mas também durante a semana, não só no edifício, mas em toda a região. Perceba então que o semeador saiu a semear. O primeiro lugar onde a semente caiu, como vimos, foi à beira do caminho. Como nos ensina o Senhor Jesus Cristo, esse não é um bom solo. Esse solo representa aqueles que ouvem o Evangelho, mas que ainda no momento em que ouvem, Satanás logo tira a semente semeada neles. Esses são aqueles que ouvem a palavra pregada, mas não dão atenção. Esses são aqueles que vêm à igreja, que ouvem a palavra pregada, mas não estão muito interessados nela. Muitas vezes estão bem arrumados, ficam comportados, até olham fixamente para o pregador, mas a sua postura interna, a postura do seu coração, não expressa o mesmo comportamento externo. A palavra não produz efeito. Não presta atenção e logo divaga, logo ele pensa em outra coisa, logo ele lembra das preocupações desse mundo, logo ele pensa na louça que tem para lavar, logo ele pensa nas contas que tem para pagar. No final das contas, termina o culto, termina a pregação e eles voltam para casa do mesmo jeito que eles chegaram. Nós devemos nos preocupar, irmãos, não só no fato que muitos visitantes que vêm à igreja estão desse modo, mas o que deve nos preocupar ainda mais é que há muitos crentes professos no nosso meio que se encontram assim. Não só visitantes vêm e voltam do mesmo jeito que entraram, mas muitos ditos crentes entram e voltam do mesmo jeito. Não são transformados pela palavra do Senhor, não são mudados pela palavra do Senhor. Eles frequentam a igreja, eles ouvem a palavra, eles leem a palavra, mas eles não dão a mínima. Nas palavras de J.C. Ryle, domingo após domingo, eles permitem que o diabo tire a semente que é semeada na superfície dos corações. Semana após semana, eles vivem sem fé, ou temor, ou conhecimento, ou graça, e não sentindo nada, não se importando com nada, não tendo mais interesse pela religião do que se Cristo nunca tivesse morrido na cruz. Semana após semana, a palavra não transforma o coração deles, não transforma a vida deles. Como conclui o mesmo autor, e neste estado, eles muitas vezes morrem e são enterrados e são perdidos para sempre no inferno. Muitos crentes, muitos aqueles que se dizem crente, semana após semana, ouvem a palavra de Deus, mas a palavra não muda, não transforma, não gera arrependimento, não gera quebrantamento, não gera transformação, conversão. Esses são os que Satanás rapidamente tira a semente do coração. Aqueles que estão presos aos celulares e não conseguem ouvir a palavra do Senhor. Aqueles que estão presos às suas preocupações e não prestam atenção na palavra de Deus.
aqueles que não têm o fruto da palavra verdadeiramente enraizado e dando fruto no seu coração. Versículos 5 e 6 agora nos levam então a refletir sobre um segundo tipo de solo, onde a semente do Senhor cai. Marcos capítulo 4, versículo 5 nos diz assim: outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz. Veja que agora o solo é rochoso, pouca terra, não tem profundidade. Nesse lugar a semente logo nasce, mas ela não cria raízes profundas. Quando vem o sol, logo ela é queimada e morre. E agora, mais uma vez, o Senhor nos ajuda a entender o que significa isso. Veja os versículos 16 e 17, a explicação do Senhor. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Ele chegado à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo eles se escandalizam. Veja, alguns dos que ouvem o evangelho são como um solo rochoso. Logo eles recebem a palavra com alegria, com entusiasmo, eles abraçam o evangelho, eles abraçam a palavra do Senhor. Mas a alegria é passageira, eles não possuem raízes. Ao ouvir então as angústias, a perseguição por conta da palavra, logo eles abandonam o evangelho. Sobre muitos, a pregação da palavra vai causar impressões marcantes, mas não profundas. Sobre muitos, a pregação da palavra vai provocar ações, mudanças, mas ações passageiras, mudanças passageiras, nada profundo. Muitos têm o prazer de ouvir a palavra, se alegram em ir para a igreja, têm prazer de estar junto com o povo de Deus, têm entusiasmo com a pregação da palavra, gostam da palavra de Deus, gostam do culto do Senhor, mas eles não têm estabilidade na fé. Eles não têm profundidades na fé. Eles podem até ser movidos às lágrimas pelas palavras convincentes do pregador, mas logo que eles saem, as raízes não são profundas, se aprofundam no seu coração. Eles são de pouca duração. São como um buquê de flores que aparentemente é vivo e saudável, mas logo murcham, logo passam. Muitos ouvem o evangelho, recebem com alegria, recebem com prontidão, mudam rapidamente algumas coisas na sua vida, mas logo voltam ao que eram antes. Deixam a palavra ser retirada rapidamente do seu coração, tempo na palavra. E esses não são como o primeiro solo, porque no primeiro solo nós vemos que Satanás rapidamente, antes que haja qualquer mudança, Satanás já tira a palavra. Mas aqui o resultado é o mesmo, porque a perseguição e a angústia por causa da palavra de Deus logo escandalizam, ou seja, logo fazem esses irmãos tropeçarem na fé e eles abandonam a fé do Senhor, porque eles não suportam as aflições do Evangelho, eles não suportam as aflições por causa do Evangelho, eles não se sujeitam às perseguições por amor a Cristo, por amor ao seu reino, eles preferem o conforto das suas vidas e não a cruz de Cristo. Eles abandonam o Senhor na primeira angústia provocada e logo eles são queimados pelo sol e se tornam secos. Eles se escandalizam, ou seja, eles tropeçam na fé, se ofendem. Eles recebem rapidamente o Evangelho, mas do mesmo modo que eles recebem o Evangelho, eles descartam o Evangelho. E o caminho deles é semelhante do primeiro solo. Mas ainda há um terceiro solo descrito, versículo 5. Veja comigo. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos a sufocaram e não deu fruto. A semente agora caiu entre os espinhos, não mais no solo rochoso, não mais na beira do caminho, agora entre os espinhos. E veja a explicação que o Senhor Cristo nos ensina. O Jesus Cristo nos dá sobre ela. Versículo 18. Outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, quando ela infrutífera.
Esse terceiro solo ele é cercado de espinhos, ele até a semente cai na terra, ele até cresce, começa o seu crescimento, mas não chega a dar frutos, por quê? Porque os espinhos a sufocam. Eles ouvem a palavra, eles concordam com a palavra, eles aprovam a palavra de Deus, eles reconhecem que aquilo é muito bom. Porém, rapidamente os espinhos sufocam a semente do evangelho. Quais espinhos são esses? O Senhor Jesus Cristo nos diz pelo menos 3 tipos de espinhos que sufocam a semente do evangelho em nossos corações. Primeiro ele fala dos cuidados do mundo, depois da fascinação da riqueza e depois das demais ambições. O primeiro, o cuidado desse mundo, pode ser muito bem traduzido pelas preocupações desse mundo, ou até mesmo as ansiedades desse mundo. O substantivo aqui que é traduzido por cuidado, essa palavra que é traduzida por cuidado do mundo, pode ser traduzido por preocupação, ansiedade, cuidado excessivo. Esse é o primeiro espinho que pode sufocar a semente do evangelho no nosso coração. Nós nos tornamos muito preocupados com as coisas desse mundo e ficamos ansiosos. A semente do evangelho é sufocada. Quando nós ficamos ansiosos pelo que nós vamos vestir, pelo que nós vamos comer, como as contas serão pagas, como o nosso trabalho deve ser feito, e nós esquecemos do Senhor, então a semente do evangelho é rapidamente sufocada em nossos corações. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo, quando fala sobre ansiedade, antes de falar sobre ansiedade, ele fala que nós não devemos servir a 2 senhores, porque o nosso coração não pode estar dividido. Nós não podemos servir a Deus e às riquezas. Quando nós estamos, então, preocupados com os afazeres desse mundo, com os nossos trabalhos, salários, com a nossa feira, nosso coração se divide de tal modo que nós passamos a nos inclinar muito mais para as coisas desse mundo e deixamos as coisas de Deus. E logo o cuidado ansioso toma conta do nosso coração e nós abandonamos o Evangelho. Esse é um espinho que tem sufocado a semente do Evangelho em muitos corações. A ansiedade, que para muitos é o mal do século, tem afetado o coração do homem e não é novidade, não é coisa dos últimos tempos do século 21, é coisa do tempo de Jesus, é coisa do coração do homem. É um pecado do coração do homem. Precisa ser tratado com a palavra de Deus. É um pecado tão grave, tão sério, que pode sufocar a semente do evangelho nos nossos corações. Por isso que o Senhor Jesus Cristo tem tanto cuidado em falar sobre a ansiedade. É por isso que o apóstolo Paulo fala sobre a ansiedade nas suas cartas, nos lembrando que nós não podemos e nem precisamos ficar ansiosos, porque Deus está conosco. Quando nós, irmãos, nos preocupamos com as coisas desse mundo, com a riqueza, rapidamente o evangelho de Cristo é sufocado em nós. Mas existe um segundo espinho que sufoca não só as preocupações desse mundo, mas a fascinação da riqueza, ou talvez, numa melhor tradução, o engano das riquezas. De forma bem semelhante ao primeiro espinho, o amor ao dinheiro divide o nosso coração. O engano da riqueza é exatamente isso. Ele vai dividindo o nosso coração. E nós vemos então que o amor ao dinheiro, como nos ensina muito bem a palavra, é a raiz de profundos males. Nós já lembramos que o Senhor nos exorta que nós não podemos nos dividir entre Deus e as riquezas. E Ele mesmo nos diz, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Quando o nosso coração se divide entre Deus e a riqueza, a semente do Evangelho de Cristo Jesus é sufocada, irmão. E não pense que você precisa ser rico para ser sufocado por essa semente. Não pense que você precisa ter muitas posses para ser sufocado por esse espinho. Muitas vezes nós temos ambições tão grandes, temos o desejo tão grande de ficar rico, como o apóstolo Paulo nos tem, o apóstolo Paulo não, o livro de Provérbios nos diz muito bem, que aqueles que almejam a riqueza, aqueles que almejam ficar ricos, caem em ciladas. Quando nós amamos o dinheiro, quando nós amamos a riqueza, quando nós amamos os confortos dessa vida, pode ter certeza que o nosso coração se dividirá. E no final das contas, a maior parte sempre ficará com a riqueza. Não podemos ter um coração dividido. Ou ele será do Senhor, ou ele será enganado pelas riquezas.
Ou a semente do evangelho vai crescer e frutificar, ou ela vai ser sufocada por esse espinho tão perigoso, que é a fascinação ou o engano das. Mas existe ainda um terceiro espinho. Um terceiro que é mais amplo, quando o Senhor Jesus Cristo diz as demais ambições. E aqui a palavra ambição, você pode lembrar, é a mesma palavra usada pelo apóstolo João na sua primeira carta, quando é traduzida por concupiscência ou desejos. O Senhor Jesus Cristo está falando aqui dos demais desejos, das demais concupiscências, das demais ambições. E a forma como como João utiliza essa palavra desejo, concupiscência na sua carta, nos ajuda a entender aquilo que o Senhor Jesus Cristo poderia estar se referindo. Abra comigo em 1 João, no capítulo 2, veja o versículo 16. 1 João 2, versículo 16. João 2, 1 João 2, versículo 16 diz assim: porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. João cita dois desejos, duas concupiscências. A primeira é a concupiscência da carne, que, como John Stott muito bem nos ajuda a entender, é o desejo da nossa natureza pecaminosa. São os impulsos da carne, são os desejos do nosso pecado. Toda vez que nós quebramos a lei de Deus para cumprir um desejo nosso. Mas além desses, João cita a concupiscência ou o desejo dos olhos. E se o desejo da carne, ela nos ensina a respeito da nossa natureza pecaminosa, dos desejos internos do nosso coração, a concupiscência, o desejo dos olhos, fala de algo externo. São as tentações externas que o mundo nos oferece, que Satanás nos oferece e rapidamente nos capturam. Os olhos, então, são a porta da alma do homem, e os desejos dos olhos, então, dizem respeito às tentações externas nas quais nós caímos. O mundo, irmãos, juntamente com a nossa carne, nos oferta o prazer, o desejo na riqueza, no poder, satisfação, nas mulheres, nos homens. E aqueles que deixam seus olhos, que deixam seu coração se encantarem por os encantos desse mundo, rapidamente têm a semente do evangelho focada no coração. O mundo, com seus encantos, é atraente, charmoso, prazeroso em alguma medida. E muitos dos que ouvem são atraídos pelo evangelho, logo têm essa semente focada, porque são ambiciosos, desejosos da carne, são capturados pelas tentações do mundo, são capturados pelos desejos do próprio coração e logo se perdem nas suas preocupações, nas suas ansiedades, nos seus desejos. Todos esses, irmãos, acabam trilhando mais só. Quando nós somos capturados pelas ofertas do mundo e pelas ofertas do nosso próprio coração, pelo prazer do nosso próprio coração, nós estamos dando a oportunidade que o espinho tão maldito que é esse sufoque a semente do evangelho. E muitas vezes isso não vai acontecer de uma hora para outra. Muitas vezes isso não vai ser rápido, muitas vezes isso vai ser um processo. Rapidamente esse processo vai acontecendo e quando nós percebemos o nosso coração é dominado, tomado pelos desejos, tomado pelas tentações do mundo, tomado pelas tentações. Mas existe uma esperança nessa parábola, né? Porque não é só de solo ruim que ela fala. Ela fala de um solo bom. Se encontra no versículo 8, capítulo 4 de Marcos, nos diz assim: outro, enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100. A explicação do Senhor no versículo 20: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100. A boa terra, a que recebe o evangelho. Qual a diferença entre esse solo e os demais? É porque a semente do evangelho não cresce naqueles? Não. A semente do evangelho muitas vezes cresce naqueles e é sufocada então.
A diferença desse solo para os demais é que esse dá fruto, enquanto os outros não. Esse dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um. E claramente aqui é um fruto milagroso. Talvez algum tipo de árvore de fruto em Israel poderia dar frutos a 30 por um. Talvez num tempo muito bom, a 60 por um. Mas a 100 por um certamente seria um milagre de Deus. E o Senhor Jesus Cristo está ensinando claramente que a semente do Evangelho é um milagre de Deus no coração do homem. É uma semente tão milagrosa que provoca frutos extraordinários. E aqui nós vemos o equilíbrio perfeito entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Porque quando nós lemos essa passagem, nós podemos pensar, então, no caso, depende de nós, depende dos solos, a frutificação. Não, ou melhor dizendo, sim e não. Porque se por um lado nós vemos que depende do solo, por outro lado, o fruto é de Deus. Porque o solo não frutifica naturalmente. Um fruto desse nível não é natural. É milagroso, é milagre. Por isso que a gente consegue compreender tão bem que aqui estão aliadas duas doutrinas fundamentais. Deus soberanamente nos salva, colocando a semente do Evangelho em nossos corações. E ao mesmo tempo nós somos responsáveis por receber a semente do Evangelho em nossos corações. Como isso se resolve, eu não sei. Mas o que eu sei é que o Senhor Jesus Cristo nos diz claramente: receba a semente do Evangelho no coração. Ouça, é assim que ele começa, é assim que ele termina. Ouça a palavra do Senhor, ouça o Evangelho. Eles ouvem, principalmente. E como mais uma vez nos ajuda a entender, o pastor Wiley, ele diz o seguinte: nesses serão vistos os frutos dessa verdade. Resultados uniformes, claros, inconfundíveis no coração e na vida. O pecado será verdadeiramente odiado, lamentado, resistido e anunciado por esses. Cristo será verdadeiramente amado, confiado e seguido e obedecido por estes. A santidade se mostrará em toda a sua vida, em humildade, em uma mentalidade espiritual, em paciência, em mansidão, em caridade. Esses vão ser os frutos daqueles que recebem verdadeiramente a semente do Evangelho no coração. Por isso que tantas vezes nós nos perdemos ao buscar entender aqueles que são crentes ou não. Nós achamos que aqueles que são crentes são aqueles que se vestem de um modo, são aqueles que falam de um modo ou usam gírias aqui e ali. São aqueles que visitam tais lugares, enfim. Quando na verdade o Senhor Jesus Cristo nos ensina que aqueles que são verdadeiramente crentes, aqueles que verdadeiramente receberam a semente do Evangelho, são aqueles que dão fruto, são aqueles que lutam contra o seu pecado, são aqueles que mostram mansidão, paciência, amor ao próximo, amor a Deus, que demonstram obediência, submissão, que odeiam o pecado, que resistem a Satanás, que renunciam os seus próprios prazeres e gostos por amor a Deus e por amor ao próximo. Esses são aqueles que receberam a semente do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo é o semeador da palavra. Ele é soberano para semear a palavra e fazê-la frutificar numa proporção milagrosa. Ao mesmo tempo, nós somos chamados a ouvir receber a semente do Evangelho em nossos corações. No fim da parábola, o Senhor Jesus Cristo mais uma vez acrescenta, ele adverte, versículo 9, e acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Indague ao seu coração. Que tipo de solo seu coração tem demonstrado ser? Será que a semente do Evangelho tem produzido fruto na sua vida? Será que a semente do Evangelho tem produzido frutos uniformes na sua vida? Será que você tem crescido na luta contra o pecado? Será que você tem abandonado os seus desejos, os seus prazeres para servir ao Senhor? Será que você tem amado o seu próximo? Será que você tem amado a Deus? Será que você tem crescido em mansidão, crescido em santidade? Isso não quer dizer que nós seremos perfeitos, nós não seremos perfeitos. Mas quer dizer que nós daremos frutos, nós cresceremos. Se você quer saber que frutos são esses, veja os frutos do Espírito. E são exatamente esses frutos que nós daremos ao receber a semente do Evangelho. Investigue o seu coração. Busque descobrir que tipo de solo você tem sido. Receba a semente do Evangelho.
Semente que pode fazer o seu coração frutificar a 30, 60 e a 100 por um, dando frutos extraordinários e milagrosos, capazes de abençoar toda a igreja de Cristo pela semente e pela graça do Evangelho. Como essa parábola nos desafia, como ela nos exorta, como ela nos deixa um pouco amedrontados às vezes, perguntando e questionando em nossos corações qual solo nós seríamos. Mas busque ao Senhor e confie no Senhor. Saiba que ao mesmo tempo que você tem a responsabilidade de receber a semente do Evangelho em seu coração, Ele é poderoso para realizar esta grande obra no teu coração. Se você ainda duvida de que tipo de solo o seu coração se trata, busque ao Senhor. Vá até Ele, vá até o Senhor Jesus Cristo, busque nele a salvação, demonstre arrependimento e fé nele, e o seu coração será transformado, e o Espírito de Cristo transformará o seu coração, renovará a sua vontade, iluminará a sua mente, e um dia, nesse dia, você vai passar a desejar Cristo e passar a dar frutos. Talvez o seu coração ainda não saiba que tipo de solo você é. Corra para Cristo, para o semeador, porque quando Ele plantar a semente no teu coração e você a receber, os frutos serão extraordinários e milagrosos, para a glória e honra do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus, nós nos aproximamos de Ti, Pai, sabedores que naturalmente a semente do Evangelho não frutifica no nosso coração. Sabedores que se o Senhor não nos livrar dos espinhos, não nos livrar de Satanás, não nos livrar, Senhor, do sol que nos queima, logo nós perderemos a semente do Evangelho. Nós sabemos que é o Senhor quem nos sustenta, e ao mesmo tempo nós sabemos que nós temos a responsabilidade de receber a semente do Evangelho em nossos corações. Por isso nós te rogamos, Senhor, ouve nossos clamores e ouve aqueles que ainda não reconhecem o seu coração como um solo bom e proveitoso para a semente do Evangelho. Recebe aqueles que ainda têm dúvidas quanto à sua salvação. Recebe aqueles que ainda duvidam do teu amor, aqueles que ainda não confiam em ti plenamente, para fazer a semente do Evangelho frutificar no coração deles, para fazer o mistério de Deus, o mistério de Cristo, que foi revelado na sua pessoa, na sua obra, ser também revelado no coração desses. No coração daqueles que têm certeza da sua salvação, que receberam do Espírito de Cristo essa convicção, que essa convicção seja renovada, fortalecida, para que eles continuem triunfando em santificação, em obediência e em fruto para a honra e glória do Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. Que a semente rica e poderosa do Evangelho dê frutos entre nós, frutos milagrosos e extraordinários para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós choramos. Amém.